Graça e paz, meus irmãos. Bem, nossas crianças, cadê elas? Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, muito obrigado pelas nossas crianças. Obrigado que a Tua palavra diz que das tais é o reino dos céus. Que o Senhor a fortaleça, abençoa cada uma das crianças. Ensina a Tua palavra a elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aviso. A Lúcia pediu para avisar as irmãs que no final do culto ela quer uma breve palavra com as irmãs. Com todas as irmãs, por favor, assim que terminar o culto, permaneçam um pouquinho aqui. E reforçando também o nosso encontro de casais dia 29. Vamos ter o nosso encontro de casais. A Leila já está distribuindo os convites, né? Temos aqui, irmãos, dois pedidos de oração assim, bem necessários. No final do culto não podemos esquecer. O nosso irmão missionário Paulinho nos mandou um recado quinta-feira, pediu para a igreja orar por ele. E o médico descobriu um tumor na cabeça, atrás dos tímpanos, né? Então, vai ter que talvez tirar o tumor, mas pode ficar sequelas. Então, está pedindo as nossas orações, né, para ver o que se vai fazer. Ele está confiante em Deus. Faz dias que ele tem sentido uma surdez no seu ouvido direito. Então, vamos estar orando pelo missionário Paulinho. Também recebemos uma notícia hoje, através do pastor Nivaldo, do Pacto, que o missionário Jeff foi sequestrado hoje pela milícia islâmica. Esse missionário está no Níger. O Níger é um país 98% islâmico, onde a guerrilha muçulmana atua. E eles chegaram, mataram 2 policiais e sequestraram o missionário. Então ele está sequestrado, é um missionário conhecido e nós devemos estar orando por ele no final desse culto, por esses 2 missionários queridos nossos, que o Jeff eu não conheço, ouvi o seu nome pela primeira vez, mas precisa das nossas orações, né? Não sabemos ainda muitos detalhes, a família, se foi também sequestrada, né? Não sabemos esses detalhes ainda, mas para que soubermos esses detalhes, nós postamos. E aí os irmãos estejam orando por esse pedido de oração. Vamos fazer uma meditação na palavra. Pois não, né? Eu esqueci de avisar que quinta-feira, após o culto, vai ter a comemoração dos aniversários de 4 irmãs. Quinta-feira, após a reunião de oração, vai ter a comemoração dos aniversariantes, conduzido aí pelo Ministério Feminino. Então os irmãos venham, e principalmente quem está fazendo aniversário, venha, né? Para ser comemorado o seu aniversário. Esses aniversários são comemorados apenas os das mulheres, porque um programa das irmãs da SAF fizeram no começo do ano para comemorar os aniversariantes, os aniversários das irmãs. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, irmãos, que de vez em quando eu leio, e é um texto assim que desde a minha conversão
mexe com a minha fé. Esse personagem bíblico quase não se prega sobre ele. Eu não ouço pregar muito sobre esse personagem bíblico. Então eu gostaria hoje de estar falando alguma coisa sobre esse personagem. É Atos, capítulo 7. Atos é depois de João. Atos 7:54. E o personagem aqui é Estevão. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Então, Estevão era um irmão nosso, ali do primeiro século do cristianismo. Talvez a data aqui, por volta do ano 33 depois de Cristo, depois que Jesus é assunto aos céus. Houve um problema na igreja. O primeiro problema que houve na igreja foi um problema social. A Bíblia diz que as mulheres viúvas helenistas não estavam recebendo ajuda da igreja. Então ali se elege os primeiros diáconos da igreja. 7 diáconos foram eleitos. E os discípulos então disseram, os apóstolos, disseram: olha, nós vamos nos dedicar à palavra de Deus, à pregação da palavra, e vocês, diáconos, se dedicarão à mesa. O que é a mesa? É a ajuda aos necessitados, aos pobres. E um desses diáconos era Estevão. E a história de Estevão começa no capítulo 6, onde o capítulo 6 traz algumas características deste homem. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder, cheio de conhecimento da palavra. Tudo que você imaginar de um homem ser cheio, Estevão era cheio. Pelo menos 7 ou 8 vezes essa expressão cheio está no capítulo 8 de Atos, no capítulo 6 de Atos, na vida de Estevão. Então Estevão é um exemplo para nós de uma pessoa cheia. Nós não podemos ser pessoas vazias, nós temos que ser pessoas cheias. Então Estevão, a Bíblia diz que, primeiro,
ele pregava a palavra com muita autoridade, a pregação dele atingia as pessoas, e além dessa autoridade espiritual que ele tinha como diácono, ele também orava pelas pessoas, e a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio das orações de Estevão. Muitas pessoas eram curadas por intermédio das orações dele. E assim era a vida de Estevão, cheio, cheio, cheio. Por isso que eu o invejo, né? Eu gostaria de ser tão cheio quanto Estevão era cheio. Infelizmente, às vezes a gente se sente vazio, né? Mas a gente precisa buscar ser cheio. Estevão, meus irmãos, ele então pregava a palavra de Deus. Alguns homens daquela época, a palavra de Deus diz que esses homens sentiram inveja de Estevão, né? Porque ele defendia a palavra de Deus diante do sinédrio. E esses homens então sentiram inveja de Estevão. E eles acusaram Estevão de algumas coisas perante o sinédrio. Eles acusavam Estevão de pregar contra o templo. Eles acusaram Estevão de falar contra a lei. E eles acusaram Estevão de ter abandonado o judaísmo. E aí Estevão é levado por esses homens perante o sinédrio, com essas acusações falsas. Estevão chega perante o sinédrio, e o sinédrio então dá o direito de defesa a ele. A nossa lei diz que todo cidadão tem direito de defesa, seja qual acusação for. Você acusar alguém de ter matado outra pessoa, aquela pessoa que matou outra pessoa tem direito de defesa. Todos nós temos direito de defesa. E isso desde os tempos judaicos. Então o sinédrio disse: olha, trouxeram você aqui, tem algumas acusações contra você, então você tem direito de defesa. Qual é a sua defesa? E como Estevão foi acusado de pregar contra a lei, ele faz um sermão apologético justamente sobre a lei. E ele começa então a discorrer o texto em capítulo 6, desde Abraão. Por isso que a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que ser cheio, é do conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus historicamente, conhecer a palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui aos domingos de manhã, doutrinariamente, e nós temos que viver os princípios da palavra de Deus, como diz a própria palavra. Então Estevão começa a discorrer o Velho Testamento para mostrar para aqueles homens que ele não estava transgredindo a lei de Moisés. Então ele começa por Abraão, ele passa por Jacó, aí ele passa por Abraão, Isaac, Jacó, ele passa por José, ele passa pelo templo, ele passa pelos pais mais antigos da igreja, e é um dos maiores sermões da Bíblia. Eu creio que Estevão demorou umas 1 hora, 2 horas para pregar aquele sermão para o sinédrio. E ele vai falando da lei, ele vai falando do templo, ele vai falando dos patriarcas, ele vai fazendo uma defesa ao Velho Testamento. De repente ele começa a fazer uma defesa do Novo Testamento. E aí ele diz então para aqueles homens que eles são duros de coração para entender tudo que os profetas disseram. Diz: vocês são duros de coração,
Vocês não conseguem entender tudo o que os profetas disseram. Ele discorreu todo esse texto para mostrar para ele que um homem chamado Jesus, nascido sob a lei, nascido de mulher, veio a este mundo, morreu por nós, e não para abolir a lei, mas pelo contrário, para cumprir a lei. E ele vai então discorrendo sobre Jesus Cristo, e quando ele diz assim: vós crucificaste e mataste um homem justo. Irmãos, aí a coisa ficou preta. Porque você acusar os judeus de ter matado Jesus, foi vocês que mataram Jesus. E Estevão termina o sermão dele mais ou menos desse jeito: vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês mataram esse justo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando a Bíblia diz que quando esses homens ouviram falar disso, a Bíblia diz, meus irmãos, que eles rilhavam os dentes contra Estevão. Eles se enfureceram contra Estevão. E a Bíblia diz que eles pegaram Estevão do sinédrio, porque enquanto Estevão falava no sinédrio, para aqueles mestres da lei, aqueles homens, a Bíblia diz que o rosto dele se transfigurou como um rosto de anjo. O brilho de Deus estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí pegam este homem e levam ele para fora da cidade, e aí ele continua falando, sobre a salvação em Cristo Jesus. E aí diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, e ainda estava cheio do Espírito Santo, ele é levado para fora da cidade, e ali então é a hora da verdade. E é aqui que Estevão nos ensina muita coisa, é aqui que este homem de Deus nos ensina a ousadia da fé. Nós não sabemos a idade deste homem, irmãos. A Bíblia não registra. Pode olhar em qualquer lugar da Bíblia, ela não registra a idade dele. Ele poderia ter 30 anos, 25 anos, 40 anos, ou 50 anos, nós não sabemos. Ele tinha um conhecimento bíblico muito profundo, mas uma coisa nós sabemos: este homem sabia em quem ele acreditava. Vou repetir: este homem sabia em quem ele acreditava. Primeira lição que Estevão nos ensina: ele sabia em quem ele acreditava. Essa convicção tem que estar muito firme no nosso coração. Nós precisamos saber em quem nós acreditamos. Fazendo isso, a nossa fé não será abalada facilmente. Agora imagina você, Estevão, agora em praça pública. Quero que você vai agora imaginar isso, pensar nisso. Um homem numa praça pública, um monte de pessoas em volta dele, todas com uma pedra na mão, e agora ele tem a oportunidade de dizer: olha, nada disso que eu disse para vocês é verdade, não, isso aí é tudo balela, eu nego tudo isso que eu disse. Ele poderia ficar com medo, dizer: eu vou morrer, eu sou novo, eu tenho só 30 anos de idade, eu vou morrer por uma causa, mas que causa é essa? Será que essa causa é justa? Será que vale a pena morrer por essa causa? Será que essa causa não é furada? Eu morro por ela e depois se descobre? Não, irmãos, ele sabia em quem
ele acreditava e a sua fé não titubeou por nenhum momento. Não sei, talvez, quem sabe, essas palavras não estavam no vocabulário do Estevão. Aqueles homens com as pedras na mão, rilhando os dentes contra ele, acusando ele de ter negado a eficácia do templo, de ter negado a lei de Moisés, e agora eles iam arremeter contra ele essas pedras, eles iam matá-lo, porque duas mortes aconteciam na época de Jesus. A primeira delas era a crucificação. Todos os ladrões, bandidos, eles crucificavam. E todas as pessoas que quebravam a lei, eles apedrejavam. Eram duas mortes que ocorriam normalmente naquele tempo. E aí Estevão tinha que decidir. O que nós decidiríamos? Correr? Negar? Morrer? Irmãos, nosso evangelho no Brasil, infelizmente, ele é... Claro que eu não vou generalizar, mas ele é muito raso. E às vezes é raso por falta de perseguição. Os países que têm perseguição, o evangelho não é raso. As pessoas sabem no que elas acreditam. Aqui nós temos a maior liberdade do mundo. Nós nos reunimos a hora que quisermos, queremos. Nós fazemos culto na hora que nós queremos. Nós carregamos Bíblia do jeito que nós queremos. Tem gente que tem 7, 8 Bíblias em casa. Não sei se lê, mas tem. Tem cultos em todos os lugares. Você pegar da esquina aqui até lá embaixo, tem 5 igrejas. Isso chama liberdade cristã, liberdade religiosa. E nós, ainda assim, somos cristãos muito tranquilos. Não temos coragem, por termos tanta liberdade, não temos coragem de pagar o preço, não da salvação, porque o preço da salvação já foi pago na cruz por nós, mas o preço de sermos cristãos verdadeiros. De não ter medo de nós falarmos o que nós cremos, de testemunhar a fé em qualquer lugar que tivermos. E se alguém perguntar para nós: você é crente? Olha, eu perguntava para um rapazinho: eu vi você entrando na igreja tal. Eu disse: não, eu vou lá de vez em quando, mas não tenho compromisso nenhum com aquela igreja. Nós acabamos negando aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E Estevão estava ali. Sabe o que acontece com Estevão, irmãos? Olha o texto. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aqui está o segredo. Crente cheio do Espírito Santo, ele enfrenta qualquer adversidade. Vou repetir. Crente cheio do Espírito Santo, ele enfrenta as adversidades. Fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava sentado à sua direita. Agora imagine, irmãos, que coisa maravilhosa. Praça pública, pronto para morrer. Ele olha para o céu e ele enxerga, ele vê a glória de Deus, os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Olha que visão maravilhosa, coisa linda. Nas vésperas de morrer, um homem poder ter uma visão dessa. Eu gostaria de tê-la.
hora que eu estivesse morrendo, né? Despedindo de todo mundo, olhar para o céu, ver a glória de Deus, ver o Filho do Homem assentado à direita do Pai, esperando-me. É uma visão maravilhosa. Claro que não é todo mundo que tem. Mas o que essa visão quer dizer, irmãos? Primeiro, o texto diz que ele viu o Filho do Homem. Isso tem um significado muito grande. Ele viu aquele que nasceu entre nós, que morreu entre nós. Ele viu Jesus, homem, que passou por essa terra por ele. E é nesse Jesus, homem, que ele creu, porque Estevão foi contemporâneo de Jesus, ele conheceu Jesus. Alguns dizem até que ele fazia parte dos 70 que andavam com Jesus. A diferença de quando Jesus morreu e de quando Estevão morreu era muito pequena. E então ele tem essa visão de Deus. Ele viu, ele confirmou. Irmãos, isso prova para nós que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é apenas uma crença. Esse homem, Estevão, mostra para nós que o cristianismo, ele vai além disso. Cristianismo é uma pessoa que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que nós cremos, é isso que nós esperamos. A nossa esperança está nisso. Talvez os nossos olhos não consigam ver o que o Estevão viu, mas o nosso coração precisa crer nisso que Estevão acreditou. Eu vi os céus abertos e o Filho de Deus. Sabe por que Deus fez isso com Estevão, irmãos? Porque sabia que ele precisava desta visão para ter coragem de enfrentar os seus opositores. Isso agora que eu vi o céu aberto, Jesus à sua direita, o Filho de Deus em pé. E aí depois que Estevão fala isso, diz que aqueles homens taparam seus ouvidos para não ouvir mais o que ele tinha que dizer, porque isso era blasfêmia contra o judeu, era blasfêmia contra eles, dizer que viu o céu aberto, dizer que viu o Filho de Deus à destra do Pai. O que Estevão estava dizendo para ele é que ele tinha visto dois deuses, na verdade, e o judeu não aceitava isso. Aonde já se viu? Esse homem blasfêmia contra a lei. E aí, irmãos, as pedras começaram a atingir Estevão por causa da sua ousadia. As pedras começaram a atingir Estevão por causa da sua fé. As pedras começaram a atingir Estevão por causa da sua coragem. Imagina a primeira pedrada que ele levou. A segunda pedrada, o sangue começou a jorrar. O couro do seu corpo começa a ficar todo cortado. Ele sangrando. Ele poderia dizer: gente, para, por favor, eu não aguento de dor. Gente, para de me apedrejar. E a Bíblia diz que ele, sendo apedrejado, as pedras indo contra ele, o apedrejaram. E aí, irmãos, no versículo 59, quando ele estava para morrer já, ele disse o seguinte: invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele tinha convicção que a vida não acabaria aqui. Certeza de Estevão
que a vida não acabaria aqui. A convicção dele que ele não se reencarnaria em outra pessoa. A certeza dele que o seu espírito não ficaria vagando nessa terra. A certeza deste homem que morreu, acabou. Ele nos transmite uma convicção aqui que o corpo dele morreria, o corpo dele sofreria, o corpo dele sentiria as dores, mas Senhor Jesus, agora é hora de eu me encontrar com o Senhor, recebe o meu espírito. Que coisa linda, meus irmãos, é quando um crente tem essa convicção, que ele pode morrer fisicamente, que o corpo dele pode morrer, que as pessoas podem atirar pedra contra ele, e as pedras muitas vezes não são essas pedras físicas. Quantas pedras nos atiram por aí? E às vezes atiram pedras que machucam, não nos machucam até fisicamente, mas há muitas pedras que nos machucam emocionalmente. Mas mesmo assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor um dia vai receber o meu espírito. Meu espírito está garantido pelo Senhor. Meu espírito vai para a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, eu olho para a vida de Estevão, eu vejo uma coisa muito interessante na vida desse homem, que a gente demora para entender. Esse homem, ele não tinha apego. Ele não tinha apego com nada. Ele não tinha apego com bens materiais. Um homem que é capaz de morrer por amor a Cristo, ele não tem apego. Um homem que é capaz de ser sequestrado nos países muçulmanos por amor a Cristo, é um homem que não tem apego. Nós temos muitos apegos com as coisas. E qualquer ameaça que nós vamos morrer, mas meu Deus, o que eu vou deixar aqui? Vou deixar minha casa, meu carro, meus filhos, e o apego é tão grande que a última palavra que a gente quer dizer é: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, eu gostaria de dizer isso lá pelos 115 anos. Quando não aguentar mais, andando com 2 bengalas já, todo arrebentado, aí dizer assim: agora, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por causa do apego. Estevão não tinha apego. Estevão disse: é para morrer por amor ao Evangelho, que aconteça. A convicção da salvação deste homem era muito grande, irmãos. Recebe o meu espírito. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde eu vou morar. Eu sei com quem eu vou. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. E se eu tenho essas convicções, eu não tenho medo. Eu não tinha medo. E aí, para encerrar a cena, que é uma cena, uma das mais lindas da Bíblia, depois de Jesus, esse homem ajoelha-se, diz a palavra de Deus que ele ajoelha-se, e Estevão morreu de joelho, o texto diz isso. Ele ajoelha e diz o seguinte: Senhor, não lhes impute esse pecado. Meus irmãos, tinha um monte de gente atirando pedra nele. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Senhor, por favor, perdoa esse pessoal. Não por causa de mim. Eu não quero morrer deixando esse pecado sobre eles, de maneira alguma.
Eu quero morrer em paz, tranquilo, e a única maneira de morrer em paz, tranquilo, é ter um coração livre. Livre. Quanta gente está morrendo amargurado, ressentido. Irmãos, essa é uma morte ruim para quem vai estar partindo. A melhor maneira de se morrer é morrer livre. Você sondar o coração e dizer: eu não tenho ressentimento contra ninguém, não tenho raiva de ninguém, todos estão perdoados, e principalmente esses que estão me matando. Agora, Estevão, meus irmãos, ele aprendeu muito bem a lição. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. O que Jesus disse na cruz? Quando estava morrendo, quando estava sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aprende a lição com Jesus, e na hora de morrer, ele diz assim: Senhor, esse pecado não lhes impute esse pecado. Eu estou perdoando esse pessoal. Eu vou morrer em paz. Nós precisamos, claro que talvez nenhum de nós morra a curto prazo, mas quando isso acontecer, a gente precisa morrer em paz. Se alguém te tacou pedra um dia na vida, perdoe essa pessoa. Se alguém te apedrejou, perdoe. Ou você guarda ainda a pedra que te jogaram em 1968, que jogaram uma pedra, e até hoje eu guardo isso. É muito tempo. Fui conversar com uma pessoa uma vez, quando eu comecei a conversa, ele disse: pastor, há 20 anos atrás, meu irmão, 20 anos atrás, já aconteceu muita coisa. Eu mal lembro o que aconteceu ontem. Se eu não perdoar uma pessoa que me magoou há 20 anos atrás, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Eu preciso rever o meu cristianismo. Eu preciso até talvez me converter de novo. Se eu tiver ressentimentos no coração de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, tem alguma coisa errada em relação à palavra de Deus. Porque o que aconteceu ontem ou antes de ontem talvez até me afetou, fiquei entristecido, mas daqui a pouco eu preciso trabalhar isso no meu coração, esquecer, perdoar e ficar livre. Livre para amar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. A Bíblia diz: se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, Deus não nos perdoa. Essa é a verdade. É bíblico. Jesus, ensinando o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, Deus não poderá perdoar as nossas ofensas. E aí eu vivo em paz. E quem vive em paz tem condição de morrer em paz, como Estevão teve. E talvez, quem sabe, se Deus der a graça, morrer até de joelhos, né? Não com os joelhos, porque todos vão morrer com os joelhos, mas morrer de joelhos, ajoelhados, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E a última coisa para encerrar, irmãos: a coragem, a fé, a determinação, a visão na vida de Estevão, ela influenciou a geração seguinte. A última frase do texto diz assim: e um homem
chamado Saulo consentia na sua morte. Sabe quem foi Saulo? Saulo foi o apóstolo Paulo. Saulo estava na morte de Estevão. Talvez não jogando pedra, mas Saulo estava ali dizendo assim: mata mesmo, joga mesmo. Esse homem é transgressor, esse homem fala de Jesus, mata ele mesmo. Eu autorizo, eu tenho carta para isso. Aí eles pegam as vestes de Estevão e jogam aos pés de Saulo. Saulo pega aquelas vestes. Eu acho que isso ficou muito forte na mente dele. E aí termina a morte de Estevão, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Paulo vai para Damasco para matar mais cristãos. Quando ele está no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e diz assim: Estevão tinha acabado de morrer. E diz assim para Paulo: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo diz: eu, Senhor, te persigo? Quando você persegue um desses irmãos, quando você persegue um desses pequeninos, você persegue a mim. Saulo, você vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. A partir de hoje você não vai perseguir mais os cristãos, você vai ser um cristão. A partir de hoje você não vai prender mais os cristãos, você vai ser preso como cristão. A partir de hoje você não vai mais apedrejar os cristãos, você vai ser apedrejado como cristão. E tudo começou, meus irmãos, na vida de Saulo, na morte de Estevão. Impactou a vida deste homem a morte de Estevão. Eu sei que nós não vamos conseguir ser igual a Estevão, mas pelo menos essas lições que ele nos deixou. Primeiro, tentarmos ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. Segundo, termos esta ousadia de confessar o nome de Jesus a qualquer custo. Terceiro, não dar mais valor à vida do que aquilo que é o maior tesouro nosso, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo. E quarto, a lição que ele nos ensina é perdoar sempre, sem exceção. Perdoar sempre. Irmãos, a gente fala sobre perdão, a gente prega sobre perdão, a gente conversa sobre perdão, mas perdão não é tão fácil assim. Perdão precisa da ajuda do Espírito Santo. Perdão precisa de um trabalho de Deus no nosso coração. E é isso que nós temos que pedir para Deus. E aí nós vamos estar em paz aqui e na eternidade, junto com o Filho do homem e o Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Gostaria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento.